Se a primeira apresentação é maior responsabilidade, né? Estou aqui morrendo de medo aqui. Mas deixa eu falar. Boa noite, meu nome é Robson Luiz, eu sou aluno do segundo termo de Educação Física. A professora orientadora, a professora Franciane, que está aqui. Vou começar já a apresentação, só um agradecimento a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. A professora Franciane, o professor David, que é o meu coordenador, inclusive, também está aqui, alguns amigos que estão aqui também no curso. Bom, a importância da família no tratamento da obesidade infantil. Antes de começar a falar desse assunto, deixa eu falar porque eu escolhi esse assunto, né? Para falar a verdade, logo quando eu comecei o curso de Educação Física, começaram as aulas de metodologia científica, a professora Franciane até falou, olha, é importante que vocês escolham algum tema que vocês possam auxiliar alguém, possam ajudar alguém, vocês possam contribuir para o bem de alguém, né? E coincidiu que no mesmo período, uma amiga minha do curso, que trabalha no serviço lá, falou, Robson, eu estou com um pequeno problema. O médico diagnosticou que a minha filha está com sobrepeso. E aí eu achei curioso que a pergunta que ela me fez não foi onde eu devo levar, ou quem eu devo contratar, ou quanto que eu vou gastar para tratar da obesidade da minha filha. Eu achei curioso que ela me perguntou, eu gostaria que você me ajudasse, já que você está fazendo educação física, porque eu quero saber como que eu posso contribuir no tratamento da obesidade infantil da minha filha, ou do sobrepeso da minha filha. E aí eu percebi que havia uma necessidade, não de gastar, não de contratar alguém, mas uma necessidade de participar do problema da filha, que foi o caso, por esse motivo que eu escolhi esse tema, que é a importância da família no tratamento da obesidade infantil. Então vamos começar definindo o que é obesidade. Segundo Fernandes Valentim, a obesidade é definida como um distúrbio nutricional e metabólico, caracterizado pelo aumento de massa adiposa no organismo, refletindo em um aumento de peso corpóreo. E aí vou fazer a seguinte pergunta: onde começa a obesidade infantil? Primeira alternativa, no médico. Segunda alternativa, no psicólogo, no nutricionista ou em casa? Alguém quer responder? Em casa. A obesidade infantil, eu não estou falando da obesidade infantil, mas vou falar da obesidade no geral. A obesidade começa em casa. Mas falando da obesidade infantil, é importante porque toda vez que alguém fala, olha, meu filho está com obesidade, meu filho está gordinho, meu filho está com problemas cardiovasculares ou alguns problemas, sempre a pessoa fala, vou levar ao médico, eu vou levar no nutricionista, o fisioterapeuta, o professor de educação física, o nutricionista não está ajudando, sempre a culpa é de alguém. Em momento nenhum, quero que os senhores entendam que eu não estou descartando que o médico é importante. Sim, o médico é importante para diagnosticar. O psicólogo é importante, até mesmo para tratar a questão do bullying. Quem já não conhece ou já viveu alguma situação, ou já vivenciou alguma situação do gordinho que é zoado na escola, né? Sempre tem essa situação. O psicólogo é importante. O nutricionista é importante? É importante, mas principal que precisa para ajudar é a família. Então, por isso eu resolvi abordar esse tema. Se nós sabemos que o problema é em casa, a pergunta que eu vou fazer é: onde devemos tratar a obesidade infantil? Se o problema começa em casa, é óbvio que devemos tratá-lo em casa. Mais uma vez, reforçando, não estou descartando a possibilidade de levá-lo ao médico, no nutricionista, muito menos no profissional de educação física, tá? Quero dizer que é importante tratar em casa. Então o objetivo desse trabalho é solucionar o problema da obesidade infantil dentro de um ambiente familiar de forma sustentável e de baixo custo. De acordo com informações da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, a ABESO, 1/3 da população brasileira são obesos e estão acima do peso. Segundo estudos, e comparando os números entre o ano de 1974-75 e 1989, notou-se um aumento de sobrepeso e obesidade de 53%. E se continuar assim, podemos prever que em aproximadamente 50 anos, toda a população do país se tornará obesos. Se continuar aumentando a obesidade. A OMS classificou a obesidade como sendo a epidemia do século. Hoje eu garanto que você conhece muita gente que passa por problemas de obesidade, ou já sofreram do problema, ou que tem problemas patológicos, que se fala, problemas que vão surgindo ao longo da vida,
por conta da obesidade, e que começa muitas vezes lá na infância. Às vezes pais não percebem os filhos que estão um pouquinho acima do peso, e às vezes acham que é até normal, como assim, a criança está gordinha, né? Está fortinho, nossa, que legal, está engordando, e não percebe que às vezes pode ser um sobrepeso. Posso me falar? 15. De 10 ao 15, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui, ó, principais causas da obesidade infantil: má alimentação, sedentarismo, genética. Quando fala da genética, deixa eu abordar esse assunto aqui, que eu acho interessante. Segundo o menino, menos de 5% dos casos de obesidade infantil estão ligados à genética. E mesmo sendo um fator de risco, se for tratado dentro de casa, pode ter sucesso, diminuindo os casos de obesidade, mesmo havendo histórico familiar de pessoas obesas. Resumindo, todos os problemas de obesidade, ou pelo menos a maior parte deles, vem de falta de atenção, começando pela parte dos pais, que eu estou falando da criança, né? A má alimentação e o sedentarismo. A genética está em último lugar, vamos dizer assim. Mesmo famílias, mas aquela família lá, todo mundo é obeso. Se houver o controle da alimentação e também o controle do sedentarismo, uma prática de exercícios físicos, com certeza teremos aí um baixo índice de obesidade, mesmo numa família onde tem um histórico familiar de pessoas obesas. E por último, nós classificamos conflitos familiares. Eu achei curioso porque quando eu comecei minha pesquisa, eu imaginei encontrar tudo. Eu imaginei encontrar problemas de má alimentação, sedentarismo e a genética. Em momento nenhum eu esperei encontrar problemas de conflitos familiares. E pesquisando eu encontrei vários casos, ou pelo menos várias pesquisas falando sobre isso. Michelino afirma que quando há um desequilíbrio familiar, como por exemplo brigas, conflitos, falta de afeto familiar, entre outros, pode aumentar os riscos de doenças. Às vezes, a obesidade infantil é um ato involuntário de identificar que existe uma crise familiar. Por exemplo, quando existem brigas dentro de casa, desafeto, a criança fica ansiosa, vai comer mais. Inclusive, nesse caso, aquela minha amiga que eu citei, existia um problema que eu fui descobrindo ao longo dos dias, eu fui descobrindo conversando com ela, que ela estava passando por um processo de separação. E por esse motivo também a criança estava, talvez, sofrendo os problemas da sobrepeso ou da obesidade. Entendeu? Quando existem brigas, conflitos, existe também a questão do sedentarismo que está envolvido também. Às vezes, por exemplo, deixa a criança no computador, deixa ela no computador lá, enquanto os pais estão brigando, não tem tempo para os filhos, não conversa com os filhos. Então, é algo que eu encontrei, eu achei super interessante. Os conflitos familiares também podem influenciar no aumento da obesidade infantil. Então, como tratar a obesidade infantil dentro do ambiente familiar? Então, nós buscamos, primeiro, resgate de jogos e brincadeiras antigas. Talvez, se nós recomendássemos aqui para os pais fazer pilates, ou fazer que chamam jump, como é que esse negócio da moda, zumba, faz zumba lá com seu filho, lá, vai se desenvolver, passa lá um exercício, faz um treino lá. Talvez os pais vão falar assim, olha, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu fui buscar é justamente isso. Se existe alguém que tem capacidade de ensinar jogos e brincadeiras infantis para os filhos, são os pais. Porque eles viveram, eles brincaram de pega-pega, eles brincaram de esconde-esconde, soltaram pipa, jogaram bola, jogaram bete. Os pais têm como ensinar isso aos filhos e podem participar junto. Tá? Então é uma metodologia que estamos mantendo uma alimentação saudável. Se existe quem coloque o alimento na mesa, são os pais. As crianças não compram, tá? Pode falar? Tá? Então, mantendo uma alimentação saudável e criando um ambiente agradável de ressocialização. É óbvio que se você começar a brincar com seus filhos, você vai criar esse ambiente aí de ressocialização aí. Bom, e a conclusão através desse estudo chegamos à conclusão que a família é uma, e por que não dizer a principal ferramenta do tratamento da obesidade infantil, auxiliando diretamente como orientadores e modelo para que haja uma boa alimentação, o aumento de exercícios e o cuidado para o tempo gasto em jogos eletrônicos e tablets, celulares e TVs. Concluímos ainda que com jogos e brincadeiras infantis podemos desenvolver várias atividades envolvendo a família, promovendo o exercício físico, a socialização e ainda o resgate de valores. Com isso, podemos
afirmar que, além de diminuir os riscos da obesidade, ainda criamos um ambiente familiar de plena harmonia. Essas são as referências e esse foi o meu trabalho. Obrigado.